Estava ali, naquela cama de hospital no Funchal, os fios pareciam uma teia a prender-me, e o monitor cardíaco apitava um ritmo constante, irritante. Era a minha 32ª semana de gravidez, a barriga pesava, a respiração estava difícil, e a doutora Marta tinha acabado de sair, deixando aquele papel amassado na mesinha de cabeceira. As palavras dançavam à minha frente, mas a essência era clara, cortante. Pedro Santos questiona a paternidade biológica do nascituro. Uma facada, limpa e gelada, perfurando toda a confusão e o medo que me tinham acompanhado nas últimas semanas. O quê? Ele estava a duvidar do nosso bebê? A raiva, uma raiva fria, cortou-me por dentro como gelo. Não a raiva cega, mas a que clareia tudo, a que arranca as camadas da negação e expõe a verdade nua e crua. Como é que tinha chegado ali? Parecia que ainda ontem estava na minha varanda, na Rua das Acácias, a segurar aquela ecografia, o coração a bater ao ritmo do meu e do batimento que eu acabara de ouvir pela primeira vez. Estava tão feliz. Lembro-me do cheiro a sal e maresia que vinha do oceano, da luz dourada do final da tarde, a envolver a nossa casa, a casa que pensava ser nossa. Estava a pensar em preparar o prato favorito do Pedro para o jantar, contar-lhe a boa nova, surpreendê-lo. O nome da bebê ainda não estava decidido, mas as ideias fervilhavam na minha cabeça, num caleidoscópio de futuras risadas e pequenos sapatos. Mas a chave não entrou. Não encaixava. Naquela altura, a minha mente recusava-se a compreender o que os meus olhos estavam a ver. A luz da varanda zumbia, uma traça batia no vidro de forma insistente. O ar da noite cheirava a relva recém-cortada, misturado com um cheiro que não reconheci, mas que, com o tempo, se tornaria o cheiro insuportável da traição. E as malas, as minhas malas, empilhadas no relvado como lixo. 3 delas, amontoadas com um desleixo que me dizia muito. Uma manga do meu cardigã favorito, aquele branco de malha de favos, dado pela minha mãe antes de partir, espreitava do fecho, parecia uma mãozinha a pedir socorro. Lá dentro, misturado com um vestido de verão e um sapato único, havia uma trela de cão. Não tínhamos cão. O detalhe pareceu-me de um absurdo tão cruel que quase me fez rir. Ana, a voz do Pedro, fria como nunca, atravessou a minha bolha de choque. O Pedro que conhecia, aquele que me beijava a testa de manhã e dizia que eu era o seu mundo, tinha desaparecido. À porta, em vez dele, estava um estranho num fato cinzento carvão que nunca lhe vira. Corte italiano, lapelas finas. O tipo de fato que um homem compra quando está a tentar tornar-se alguém novo. Tens 30 minutos para levar o que conseguires, depois chamo a polícia. 30 minutos, 4 anos de casamento, 7 meses de uma vida a crescer dentro de mim. Tudo isso valia 30 minutos. O mundo virou de lado. Agarrei-me ao corrimão da varanda, a madeira fria e gasta na palma da minha mão. Senti a barriga a apertar, uma cólica aguda a rasgar o abdômen. Braxton Hicks, disseram os médicos mais tarde. Mas eu sabia que era mais. Era o meu corpo a reagir, a entender a violência daquele momento antes mesmo que a minha mente pudesse sequer começar a processá-la. E foi aí que a ouvi. A voz de uma mulher, leve, casual, vinha da nossa cozinha. Pedro, os transportadores precisam de saber sobre o serviço de jantar. Vamos ficar com as cadeiras ou substituí-las? Era a Sofia Alves, a sua secretária. Quantas vezes a ouvir em alta voz quando o Pedro trabalhava de casa, ou nas festas da empresa, nos churrascos de verão, nos eventos de caridade, onde ele a apresentava como a sua mão direita indispensável. O meu estômago afundou. Estive à sua frente a olhar para o seu rosto, para a sua expressão vazia. Há quanto tempo? Sussurrei. Ele cruzou os braços, os olhos inexpressivos. Não é relevante.
Não é relevante. As palavras ecoavam na minha cabeça. Aquela ecografia, o pequeno perfil do bebê, o narizinho, a mãozinha enrolada perto do queixo. Tinha-a segurado na mão, tinha planeado colá-la ao frigorífico. Tinha planeado contar-lhe que o bebê estava perfeito, a crescer bem, saudável e forte. Enquanto ele falava de anos de infelicidade, da gravidez como um erro e da compreensão que tinha com a Sofia, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Maria Santos, a mãe do Pedro. É o melhor, querida. Nunca foste bem a pessoa certa para esta família. Li a mensagem 2 vezes. As palavras turvaram. Pisquei os olhos, li de novo. No fundo eu sabia. As noites em que ele virava o telemóvel para baixo na mesa, os cheiros de sabonete diferente quando chegava a casa, cada vez que dizia não me esperes acordada. Eu sabia, mas não queria acreditar. Entrei no meu carro. Antes que o padre Afonso, que passeava o seu cão na rua, pudesse chegar perto, eu já tinha ido. Conduzi 3 quarteirões, estacionei numa rua lateral forrada a carvalhos. O motor funcionava, o ar-condicionado zumbia. As minhas mãos repousavam na minha barriga. Não tinha para onde ir. Verifiquei o telemóvel. Ligar, desligar, ligar, desligar. À espera de uma mensagem a dizer volta para casa ou de um desculpa, foi tudo um engano, de um telefonema que me diria que tudo aquilo era um pesadelo e eu iria acordar a qualquer momento. Mas o ecrã permaneceu escuro. Fiquei ali 11 minutos. Contei cada um no relógio do painel. Depois, liguei a Joana Costa, a minha melhor amiga desde a faculdade. A minha voz saiu quebrada e estranha. Joana, ele expulsou-me. Silêncio. Estou a ir, disse a Joana. Não te mexas. Naquele tempo de espera, senti-me uma idiota. Todos aqueles sinais que eu ignorei, todas as minhas intuições que eu sufocava. Ele não me amava, não da forma que eu precisava. O Pedro só me via como uma peça no seu tabuleiro de xadrez, uma oportunidade, não uma pessoa. Sinto uma vergonha tão grande por ter demorado tanto tempo a perceber. É uma sensação horrível saber que eras tão cega. Vocês que estão a ouvir, alguma vez sentiram que estavam a viver uma mentira tão elaborada que a vossa própria mente se recusava a aceitá-la? É uma prisão estranha. A luz da rua acima de mim cintilava. Os carvalhos sussurravam. Um gato atravessou a estrada sem pressa. Abri uma das malas no banco de trás. O Pedro tinha a feito ele mesmo. Encontrei o meu casaco de inverno esmagado ao lado de um vestido de verão, um sapato de corrida sem par, 3 livros que tinha doado à biblioteca no mês passado e aquela trela de cão. Não tínhamos cão. Ele tinha-o feito com tanto descuido, tanta indiferença. Pegou em coisas do armário sem olhar, não verificou gavetas ou prateleiras. Simplesmente encheu 3 malas com o que as suas mãos tocaram e colocou-as à porta, da mesma forma que se deita algo fora. Segurei a trela de cão. Comecei a rir. Depois o riso transformou-se em outra coisa. A ecografia estava no banco do passageiro. Um perfil perfeito, uma mãozinha. Nunca lhe cheguei a mostrar. Os faróis da Joana apareceram no espelho retrovisor 22 minutos depois. O apartamento da Joana, na Baixa de Lisboa, cheirava a eucalipto e livros velhos. Ela é advogada de divórcios e das boas. As estantes dela estavam cheias de livros de direito de família e fotos emolduradas de amigos que ela tinha ajudado a recomeçar. Preparou-me chá de camomila, pousou-o na mesa de centro. Sentou-se no chão em frente a mim, porque eu tinha ocupado a única cadeira confortável e ela não queria que eu me movesse. Bebe tudo isso, disse a Joana. Envolvi as mãos na caneca. O calor foi a primeira coisa que me pareceu real em 2 horas. Há quanto tempo sabias? Perguntei. A Joana respirou fundo. 6 meses. Vi-os no Luca, aquele italiano na rua de São Bento. Era uma terça-feira.
Eu estava com um cliente. O Pedro e a Sofia estavam numa mesa de canto. Ela tinha a mão no joelho dele. Ele estava a dar-lhe sobremesa com o garfo. Fechei os olhos. Terças-feiras à noite, o Pedro sempre trabalhava até tarde. Reuniões da administração, dizia ele. Sessões de estratégia, jantares importantes com investidores. Eu tinha acreditado em cada uma delas. Por que não me contaste? Estavas grávida de 5 meses, Ana. A tua tensão arterial já estava alta. A doutora Marta pôs-te em repouso. Tinha medo que o choque pudesse fazer mal ao bebê. Então ela fez o que faz. Comecei a montar um processo. Tirou uma pasta da secretária. Uma pasta amarela, grossa, com separadores coloridos. Lá dentro, extratos de cartão de crédito obtidos através de registros públicos, recibos de hotéis do Miradouro, no Porto, uma reserva num turismo rural no Vale do Douro para 2, e capturas de ecrã de uma conta de rede social com um nome falso, o nome falso da Sofia. As fotos na conta foram tiradas na minha casa, na minha cozinha. Uma mostrava a Sofia a usar o meu roupão, aquele branco de malha de favos com as iniciais bordadas. Um presente da minha mãe. As fotos eram datadas. A mais antiga era de 14 meses atrás. 14 meses antes da gravidez. Antes do chá de bebê que a Maria, a mãe do Pedro, tinha hospedado a contragosto. Antes do quarto de bebê que pintamos juntos numa tarde de domingo. Azul claro. O Pedro tinha sorrido naquele dia. Beijou-me o topo da cabeça e disse: "Este vai ser o melhor quarto da casa." 14 meses atrás ele já estava com a Sofia. Ele sabia do caso quando eu lhe disse que estava grávida. Estava na nossa casa de banho. Eu segurava o teste com as mãos a tremer. Ele chorou, disse: "Oh, meu Deus." Disse: "Vamos ser uma família." Abriu cidra espumante porque eu não podia beber champanhe. Tudo enquanto se deitava com a secretária. Meu Deus, sussurrei, não uma prece, mas uma exalação. Eu sabia, algures, por baixo de tudo, eu sabia. Cada vez que ele virava o telemóvel para baixo na mesa, cada vez que chegava à casa a cheirar a sabonete diferente, cada vez que dizia não me esperes acordada, eu sabia. Pressionei as palmas das mãos contra os olhos. Não estou louca, disse a voz baixa e dura. Nunca estive louca. Cada instinto que duvidei, cada pressentimento que afastei, estava tudo certo. A Joana deixou-me digerir aquilo. Não se apressou com conforto ou estratégia, apenas deixou a verdade assentar. Depois de um tempo, fiz a pergunta que me assombrava desde a varanda. Por que eu? Por que é que ele se casou comigo? Eu sou designer gráfica freelancer, nunca tive dinheiro. O meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. A minha mãe criou-me sozinha com um salário de enfermeira. Não há nada a ganhar em estar comigo. A Joana inclinou-se para a frente, os olhos semicerrados, como quando estava em depósitos e sentia que algo estava prestes a ser revelado. Essa é a parte que ainda não descobri, disse. O Pedro perseguiu-te, Ana, intensamente. Lembras-te do gala de caridade? Ele perseguiu-te. Perguntou sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre o teu pai. Lembrei-me do gala. Tinha sido há 3 anos em Lisboa. Eu estava a desenhar os convites para o evento. O Pedro aproximou-se de mim perto da mesa do leilão silencioso. Era charmoso, específico. Fez perguntas que ninguém mais se tinha incomodado em fazer. Onde cresceste? O que faz o teu pai? Tens irmãos? És próxima da tua família? Na altura, pensei que ele estava genuinamente interessado. Agora, essas perguntas pareciam uma entrevista, uma verificação de antecedentes disfarçada de sedução. Ele visou-te, disse a Joana. Tenho a certeza, só não sei por que ainda. Naquela noite não consegui dormir. Estava deitada na cama de hóspedes da Joana. Os lençóis cheiravam a detergente de lavanda.
O bebê mexia-se contra as minhas costelas. Peguei no telemóvel, naveguei por fotos antigas, o dia do nosso casamento em Óbidos, a lua de mel na Graciosa, o anúncio da gravidez, a mão do Pedro na minha barriga, o seu sorriso. Fiz zoom nos olhos dele. Procurei a mentira. Estava lá, nas fotos do casamento. Estava lá no dia em que nos mudamos. Estava lá, na manhã em que ele me levou o pequeno almoço à cama e disse: "És o meu mundo inteiro." Apaguei 3 fotos, depois recuperei-as da pasta dos itens apagados. Apaguei-as novamente. Recuperei-as novamente. Pousei o telemóvel virado para baixo na mesinha de cabeceira. Peguei nele. Pousei-o. À meia-noite, o telemóvel da Joana tocou no quarto ao lado. Ouvia levantar-se, ouvia andar de um lado para o outro, ouvia dizer uma palavra que advogados de divórcio provavelmente não deviam dizer em voz alta. A Joana apareceu na porta. O rosto dela estava tenso. O Pedro acabou de apresentar uma moção de emergência. Ele está a reclamar a casa, os bens, os 2 carros, todas as contas conjuntas. Fez uma pausa e disse com uma voz que me gelou o sangue: "Ele listou como motivo de divórcio o abandono. Ele está a dizer que tu o deixaste." O ventilador de teto girava acima da cama, à volta e à volta. Olhei para ele. Uma traça tinha entrado e estava a girar à volta da luz. "Ele expulsou-me", disse eu. "Ele mudou as fechaduras enquanto eu estava na consulta médica." "Eu sei, e vamos prová-lo. Mas neste momento no papel, Pedro Santos está a dizer ao tribunal que a sua esposa grávida o abandonou. E a mãe dele está a contar a toda a gente a mesma coisa." O ventilador estalou. A traça girava. O bebê mexia-se. Pus a mão na minha barriga e senti a pequena e aguda picada de um calcanhar ou de um cotovelo. Uma pequena pessoa totalmente formada, à espera de chegar a um mundo que acabara de virar de pernas para o ar. "Então temos de contar a verdade mais alto do que eles podem mentir", disse. Na manhã seguinte, a Joana trabalhou ao telefone, apresentou contramoções, solicitou uma audiência de emergência, elaborou declarações. Ela movia-se pelo sistema legal como uma mulher que já tinha feito isto 100 vezes, porque tinha. Mas ela estava preocupada, disse-me enquanto tomávamos café à mesa da cozinha. "O Pedro trabalha para a Almeida Global. É uma empresa enorme, com muito dinheiro. A equipa jurídica deles tem 40 advogados. Eu sou uma pessoa com uma assistente legal que trabalha às terças e quintas." Envolvi as mãos na minha caneca. "Almeida Global. Essa é a empresa-mãe. Eles adquiriram a Santos em Associados há cerca de 8 meses. O Pedro anda pelo escritório como se fosse o dono do lugar, mas tecnicamente agora é um empregado. A holding é quem manda." Almeida. O nome soou de forma diferente do que devia. Assentou no meu peito, familiar, desconfortável, como uma palavra na ponta da língua. Almeida era o meu nome de solteira antes de eu ser Santos, antes de me tornar esposa do Pedro, e projeto do Pedro, e acessório cuidadosamente construído do Pedro. Ana Almeida. Não disse nada a Joana, ainda não. Provavelmente era uma coincidência. Almeida não era um nome incomum. Havia Almeidas em todo o lado, nas listas telefônicas e nas caixas de correio, e gravados nas lápides de todos os cemitérios de Lisboa a Portimão. Mas naquela noite, depois de a Joana adormecer, sentei-me no chão da casa de banho com o meu portátil nos joelhos e digitei 2 palavras na barra de pesquisa. Almeida Global. A empresa não tinha uma face pública, nenhum fundador sorridente na página sobre nós, nenhuma fotografia no relatório anual. Apenas camadas de estrutura corporativa, empresas de fachada dentro de empresas de fachada, subsidiárias com nomes como Almeida Capital Group e Almeida Ventures International e WH Asset Management. O portfólio era impressionante, imóveis em 12 países, empresas de tecnologia, empresas de energia, uma operação de logística de transporte, serviços financeiros.
A avaliação estimada dos bens combinados era difícil de precisar, mas um site de análise financeira usava uma palavra que eu nunca tinha associado a uma pessoa real: trilionário. Percorri mais fundo. Artigos arquivados de há 20 anos, registros comerciais em Cascais, uma única menção numa publicação do setor de 2004. R. Almeida, fundador da holding epônima, continua a expandir-se discretamente nos setores da energia e da tecnologia. R. Almeida, sem primeiro nome, sem foto. O nome do meu pai era Ricardo. Ricardo Jorge Almeida. As minhas mãos tremeram. O ecrã do portátil desfocou. Limpei os olhos e olhei de novo. Encontrei o registro de Cascais. Ricardo J. Almeida. A mesma inicial do meio que no meu certificado de nascimento. A mesma inicial do meio que a minha mãe escrevera nos formulários escolares com a sua caligrafia cuidada. Não, sussurrei para os azulejos da casa de banho. Isso é impossível. O meu pai conduzia uma carrinha de caixa aberta. Usava camisas de flanela que cheiravam a graxa de motor. Tocava guitarra na varanda. Desapareceu quando eu tinha 8 anos e nunca mais voltou. Ele não pode ser um trilionário. Ele não pode ser nada disso. Mas continuei a procurar e encontrei mais uma coisa. A Almeida Global tinha adquirido a Santos N Associados há 8 meses, através de 3 camadas de empresas de fachada. A aquisição foi finalizada a 15 de março. Verifiquei o meu calendário. 15 de março foi o dia em que disse ao Pedro que estava grávida. O meu pai, se este fosse o meu pai, tinha comprado a empresa para a qual o meu marido trabalhava, aproximadamente na mesma altura em que concebi o meu filho. A coincidência era demasiado precisa, demasiado cirúrgica. Parecia desenhado. Sentei-me no chão da casa de banho até as 3 da manhã. Os azulejos estavam frios, o bebê estava quieto, o apartamento estava escuro, exceto pelo brilho do ecrã do portátil contra o meu rosto. Não dormi. Às vezes, quando a noite me trazia insônia antes de tudo isto acontecer, eu pensava no meu pai. Na maneira como ele sempre dizia: nunca confies em alguém que parece bom demais para ser verdade. Ele falava dos vendedores no mercado de fruta, mas agora entendia de outra forma. O Pedro, as promessas, o casamento que parecia um conto de fadas. Tudo soava demasiado bonito, demasiado perfeito, e perfeição não existe. Isso tinha aprendido da forma mais difícil. Ou talvez essa era a minha lição que ele me impôs. Não sabia qual das duas. Na manhã seguinte bateram à porta da Joana. Não eram os clientes habituais da Joana, que primeiro enviavam mensagem, nem o carteiro que chegava ao meio-dia. Uma batida firme, educada, 2 vezes, depois silêncio. A Joana espreitou pelo olho mágico e olhou para mim com confusão. É um homem bem vestido, diz que te procura? Aproximei-me da porta, abria. Tinha uns 30 e poucos anos, alto, bem barbeado. Usava um blazer azul escuro simples sobre uma camisa branca. Os olhos eram castanhos, gentis e familiares de uma forma que não consegui identificar de imediato. Ana, disse ele suavemente, como uma pergunta para a qual já sabia a resposta. Eu sou o Tiago Almeida, sou teu irmão. Agarrei-me à ombreira da porta. Eu não tenho um irmão. Tem sim. O pai casou-se novamente depois de sair, brevemente. Nasci 1 ano depois. Sei da tua existência desde sempre. Tenho estado a observar-te à distância, a pedido do pai. As minhas pernas amoleceram. A Joana estava atrás de mim num instante, uma mão nas minhas costas. Talvez devêssemos sentar-nos, disse a Joana. Sentamo-nos na sala de estar. O Tiago na beira da poltrona, eu no sofá com uma almofada apertada contra o peito, como uma armadura. O Tiago explicou de forma simples. Ricardo Almeida tinha nos deixado quando eu tinha 8 anos, não porque quisesse, mas porque a minha mãe, Patrícia, o exigiu. A Patrícia tinha descoberto a extensão da crescente riqueza do Ricardo. Ela temia o que isso faria a Ana.
A atenção, o perigo, a forma como o dinheiro remodela a compreensão do mundo de uma criança. A Patrícia fez o Ricardo prometer que se afastaria, que me deixaria crescer normal, que me deixaria lutar e ganhar e aprender da forma que a Patrícia acreditava que as crianças deviam. E o Ricardo, porque amava a Patrícia e porque acreditava que ela tinha razão, concordou. Mas nunca deixou de observar. O pai criou um fundo em teu nome antes de tu nasceres, disse o Tiago. Ele financiou-o todos os anos desde então. Ele esteve presente em todos os grandes eventos da tua vida. Formatura, a tua primeira exposição de arte. Ele estava lá, no fundo da igreja, no funeral da mãe. Prendia a respiração. Ele estava no funeral da minha mãe, no banco de trás, saiu antes da recessão. Disse que não tinha o direito de ficar. A sala ficou em silêncio. O relógio na parede da Joana fazia tic-tac. Lá fora, um caminhão do lixo roncava pela rua. Ele viu-me comer arroz e feijão no jantar de Natal, disse eu, a voz monótona e controlada. Ele viu-me trabalhar em 2 empregos na faculdade. Viu a minha mãe morrer depois de 30 anos de turnos duplos. E ele tinha 1.000 milhões de euros. O Tiago não vacilou. Sim. Por que estás aqui agora? Porque o teu marido te expulsou e o pai está farto de observar. O telemóvel do Tiago tocou. Olhou para ele, silenciou-o, depois olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Algo entre urgência e tristeza. O pai quer encontrar-se contigo hoje. Mas, Ana, há mais uma coisa que precisas de saber primeiro. Pousou o telemóvel na mesa. O Pedro sabe sobre o pai. Sempre soube. Foi por isso que se casou contigo. O relógio fazia tic-tac. O caminhão do lixo continuou. O bebê mexeu-se 2 vezes. Momentaneamente preciso de interromper a história. Esta parte toda, a situação do meu pai, o Pedro, tudo, era no fundo uma coisa absolutamente absurda. Quer dizer, pensem bem nisto. Um homem que decide desaparecer para te proteger do seu próprio dinheiro. Um dinheiro que nem sabes que existe. Depois, um marido que te descobre, te persegue, te casa contigo por um plano financeiro que envolvia o teu pai, que nem sequer sabias que era bilionário. Na minha terra, diríamos, isto é caso de maluqueira. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser compreendido. Não sei. A verdade é que, no meio de tudo, a vida normal que eu pensava ter era, na realidade, uma ilusão. Uma bolha criada, primeiro pela minha mãe e depois por mim mesma, com base em falsas premissas. Que espécie de ironia é esta, afinal? Voltando à história, sentei-me na varanda da Joana sozinha naquela noite. A cidade estendia-se lá embaixo, luzes a acenderem-se nas janelas, pessoas a fazerem o jantar, a viverem as suas vidas cotidianas. Segurei a minha barriga. O bebê moveu-se, um rolamento lento debaixo das minhas costelas. Ainda não estava a processar a revelação do trilionário. Ainda não. Isso era demasiado grande, demasiado abstrato, demasiado impossível. Estava a processar a verdade menor, mais nítida. O meu pai esteve ali, mas não lá. Observando, mas sem tocar. Presente na sua ausência e ausente na sua presença. Durante 22 anos. Pensei na minha mãe, Patrícia Almeida, que se tornou Patrícia Santos depois do divórcio, que trabalhava turnos de 12 horas no Hospital de Santa Maria, que chegava a casa a cheirar a antisséptico e a café de hospital, que me ajudava com álgebra à mesa da cozinha e adormecia sentada porque estava demasiado cansada para ir para a cama. A minha mãe tinha escolhido aquela vida, escolhido a luta em vez do conforto, escolhido a independência em vez da dependência. E o Ricardo tinha a deixado. Eu não sabia se isso era amor ou cobardia. Talvez fosse ambos. Não chorei. Estava demasiado confusa para chorar.
Apenas sentei-me e o bebê voltou a mexer-se, e as luzes da cidade acenderam-se uma a uma, como estrelas a desabrochar lentamente. A reunião com o Tiago continuou na manhã seguinte. A Joana fez-nos sentar todos à mesa da cozinha como pessoas civilizadas. Pôs sumo de laranja e torradas, ninguém comeu. O Tiago abriu o portátil. Tinha ficheiros organizados, datados, codificados por cores. Era metódico de uma forma que não me lembrava ninguém da minha família. Depois, percebi que ele provavelmente tinha aprendido isso com o Ricardo. O Pedro não te conheceu por acaso? Começou o Tiago. Há 3 anos ele abordou a empresa do pai para obter capital de investimento. A Santos e Associados estava em dificuldades. O Pedro precisava de dinheiro. Ele apresentou uma proposta à Almeida Global. Foi rejeitada. Por quê? Perguntou a Joana. Porque as finanças estavam inflacionadas. O Pedro já estava a manipular os livros antes da aquisição. A equipa do pai detetou-o imediatamente. O Tiago mostrou uma linha do tempo no ecrã. 2 meses após a rejeição, o Pedro contratou um detetive particular. O relatório do detetive está nesta pasta. Ele virou o portátil para mim. O assunto da investigação eras tu. Li a primeira página. O meu nome, o meu endereço, o meu local de trabalho, o nome da minha mãe e o local de emprego, o nome do meu pai e uma seção destacada perto do fundo. Filha desconhecida de Ricardo J. Almeida, fundador e único proprietário da Almeida Global. Sujeito parece desconhecer a identidade ou o patrimônio do pai. Ele sabia tudo antes do vosso primeiro encontro, disse o Tiago. O gala de caridade onde se conheceram. Ele arranjou maneira de estar na lista de convidados. Descobriu que estavas a desenhar os convites e posicionou-se perto da mesa do leilão porque foi lá que a coordenadora do evento lhe disse que estarias. Lembrei-me daquela noite. Da forma como o Pedro tinha aparecido ao meu lado, como se atraído pela gravidade. Da forma como perguntara pela minha família com tanto carinho, tanto interesse. Da forma como se inclinara quando falei do meu pai. A simpatia nos seus olhos, a mão no meu ombro. Ele casou-se comigo para ter acesso. Disse, não uma pergunta. Ele acreditava que casar com a filha de Ricardo Almeida acabaria por abrir portas. Ele esperava que o pai voltasse à tua vida em algum momento. Ele estava a posicionar-se para ser o genro de um trilionário. A Joana inclinou-se para a frente. Mas o Ricardo não voltou. Não. Então o Pedro mudou de estratégia. Quando o casamento não produziu o acesso corporativo que ele queria, começou a desviar dinheiro da Santos em Associados. Pequenas quantias no início. Contratos redirecionados, taxas de consultoria fantasma. Na altura em que o pai adquiriu a empresa, o Pedro já tinha desviado mais de 600 mil euros. Espera, disse eu levantando a mão. O Ricardo adquiriu a empresa? O Tiago acenou. Há 8 meses, através de 3 empresas de fachada. Todas as ações, todos os ativos, todos os contratos. Pedro Santos trabalha para o pai. Ele não tem ideia. A cozinha estava silenciosa. O frigorífico zumbia. A luz do sol movia-se pela mesa. Ele casou-se comigo por dinheiro que eu nem sequer tinha, disse eu, a voz agora firme. O choque tinha me atravessado o corpo e deixado algo mais duro no seu lugar. Ele apostou no amor do meu pai. E o meu pai estava a jogar xadrez enquanto o Pedro jogava damas. Virei-me para o Tiago. A raiva veio então, não ao Pedro. Ainda não, mas ao homem que me tinha deixado lutar. O teu pai, o nosso pai, deixou-me comer noodles 4 noites por semana na faculdade. Deixou-me dormir no meu carro durante as férias de inverno porque não conseguia pagar o aquecimento do meu apartamento nem viajar para casa. Deixou a minha mãe trabalhar até a exaustão e morrer. Ele tinha 1.000 milhões de euros e eu não conseguia pagar o funeral dela. O Tiago não defendeu o Ricardo. Ele suportou a acusação e absorveu-a. Tens razão, disse ele. Ele errou. Ele sabe que errou.
Passou 22 anos a errar. Mas, Ana, neste momento, o Pedro está a tentar tirar-te tudo, incluindo a tua filha. E o pai é a única pessoa que pode impedi-lo. A Joana puxou os processos legais para o centro da mesa. Aqui está a situação. O Pedro congelou as vossas contas conjuntas, apresentou queixas de abandono. A equipa jurídica da empresa dele, que ironicamente é financiada pela Almeida Global, está a soterrar-me emoções. Ele também está a empurrar a narrativa de que és instável, hormonal, inapta para a custódia. Os advogados dele estão a ser pagos com o dinheiro do meu pai, disse eu, para serem usados contra mim. Essa é a situação. Olhei para o Tiago, depois para a Joana, depois para a ecografia presa no frigorífico da Joana com um ímã em forma de morango. Mereço algo melhor, disse baixinho. Melhor do que ser o plano de negócios de alguém. Melhor do que ser um item numa planilha de um golpista. Mereço ser amada por quem sou, não por quem o meu pai pode ser. Levantei-me, caminhei até a janela. A rua lá embaixo era comum. Carros, pessoas, uma mulher a empurrar um carrinho de bebê, um homem a carregar sacos de compras. Marquem a reunião, disse eu. Vou encontrar-me com o Ricardo, mas nos meus termos, não nos dele. Naquela tarde fui ao supermercado. Precisava de vitaminas pré-natais. Caminhei pelos corredores lentamente, uma mão no carrinho, uma mão na barriga. Encontrei o corredor das vitaminas, fiquei ali, a olhar para as prateleiras. Não conseguia lembrar-me de qual era a marca que usava. Tinha tomado as mesmas vitaminas todas as manhãs durante 7 meses. Conseguia visualizar o frasco na casa de banho, na casa onde já não podia entrar, mas o nome tinha desaparecido. A cor do rótulo tinha desaparecido. Tudo tinha desaparecido, exceto a fila de frascos idênticos a olharem para mim. As lágrimas caíram no carrinho de compras em silêncio. Não as limpei. Uma mulher de scrubs parou ao meu lado. Está tudo bem, querida? Sim, disse eu. Estou bem, obrigada. Não estava bem. Comprei a marca errada. Só reparei quando voltei ao apartamento da Joana, a segurar o frasco desconhecido, a ler um rótulo que pertencia à rotina de outra pessoa. Tomei-as de qualquer forma. O bebê não se importava com marcas. Naquela noite, o Pedro ligou. O nome no ecrã fez o meu estômago afundar. Assina o acordo, Ana. A voz dele era suave de sala de reuniões praticada. Aceita os 30 mil e vai-te embora. Não tens bens, nem rendimentos, nem família. Não tornes isto feio. Quase concordei. O esgotamento era insuportável. 7 meses grávida, a viver no sofá da minha melhor amiga, a lutar contra um homem com recursos ilimitados e sem consciência. Então o Tiago enviou-me uma foto. Era o Ricardo sentado no que parecia ser um escritório modesto. Secretária de madeira, cadeira simples. Na parede atrás dele, pendurada, uma fotografia emoldurada. Cerrei os olhos, fiz zoom. Era eu, na minha formatura na faculdade, beca e capelo, a sorrir para alguém na audiência que eu não conseguia ver. Ele estivera lá, na última fila. Naquele dia tinha olhado para a multidão e sentido a ausência da família como uma corrente de ar fria. A minha mãe estava a trabalhar. Não tinha ninguém nos assentos, mas ele estava lá. Eu simplesmente nunca soubera. Não respondi ao Pedro. O padre Afonso ligou na manhã seguinte. A sua voz era profunda e deliberada, uma voz habituada a falar com pessoas em crise. O Dr. Santos, disse ele, eu estive lá na terça-feira à noite. Vi tudo. Vi o seu marido pôr malas na varanda. Vi-a chegar à casa do que parecia ser uma consulta médica. Vi-a partir angustiada. Vivo na Rua das Acácias há 31 anos e nunca vi nada como o que testemunhei. Sentei-me na beira da cama de hóspedes da Joana. Porque está a ligar-me, padre. Porque a Maria Santos está a contar uma história muito diferente. E eu não aturo mentirosos. Ele já tinha falado com 3 vizinhos. Os Silvas, do Enobel 44,
que viram o Pedro atirar caixas antes de eu chegar, a professora reformada do NU48, que ouviu o Pedro a gritar pela janela aberta, e o carteiro que notou as fechaduras a serem mudadas naquela tarde. Vou pôr tudo por escrito, disse o padre Afonso. Vou jurar em tribunal e vou dizer na televisão, se for preciso. Foi a primeira vez em dias que senti algo diferente de pavor. Um brilho, breve mas real. O brilho não durou. A campanha da Maria Santos estava a funcionar. A mensagem de grupo que ela enviara a amigos e membros da igreja tinha se espalhado como tinta na água. Os meus clientes freelancer começaram a cancelar. A minha maior conta, uma pequena editora, enviou um e-mail com uma frase corporativa cuidada. Achamos que é melhor suspender a nossa colaboração enquanto se concentra na sua saúde. O subtexto era inconfundível. A narrativa da esposa grávida louca estava a vencer. A Joana apresentou uma ordem de cessação e desistência contra a Maria por difamação. O advogado da Maria respondeu em horas, expressando que a preocupação com o bem-estar emocional de um membro da família é um discurso protegido pela Constituição. A Joana atirou a resposta pela sua secretária. Discurso protegido? Ela está a destruir a tua reputação com uma campanha de difamação dirigida e a chamar-lhe preocupação. Então o Pedro voltou a escalar. Apresentou uma moção para estabelecer a paternidade. Não porque quisesse a custódia, não porque se preocupasse em ser pai, porque o seu advogado o tinha aconselhado que questionar a paternidade criaria alavancagem legal, atrasaria os procedimentos, forçaria-me a audiências e exames médicos adicionais. O processo incluía uma única frase que fez o meu sangue gelar. O requerido solicita testes genéticos para confirmar a paternidade biológica do nascituro, uma vez que o casamento foi marcado por longos períodos de distância emocional e ausências inexplicáveis por parte da mãe. Ele estava a implicar que o bebê poderia não ser dele. Li o processo na cozinha da Joana. Li 2 vezes, 3 vezes. Pousei o papel no balcão e pressionei as palmas das mãos contra o granito. Algo mudou dentro de mim. Não o bebê. Outra coisa. Algo que estivera encolhido, quieto e paciente durante 7 meses, durante 4 anos, durante todo o meu casamento. A raiva. Não a raiva quente e explosiva, mas a fria. A que clarifica. A que remove a confusão e revela a arquitetura do que me tinha sido feito. Ele expulsou-me enquanto eu carregava o filho dele, disse eu, a voz baixa e firme. E agora ele está a questionar se o bebê é dele. Não porque acredite, mas porque me magoar é uma estratégia. Porque para ele eu não sou uma pessoa. Sou um problema a ser gerido. Peguei no telemóvel e liguei para o Tiago. Marca a reunião para hoje. O restaurante não tinha preços no menu. Reparei nisso quando fui conduzida a uma sala privada nas traseiras. A toalha de mesa era de linho branco, os copos de cristal, o ar cheirava a pão de alecrim e manteiga cara. O Ricardo já lá estava. Levantou-se quando entrei. Tinha 62 anos, cabelos grisalhos, um rosto que tinha sido marcado por algo mais do que o sol. Usava uma camisa simples de botões, sem gravata, sem relógio, sem botões de punho. Parecia um avô tranquilo e despretensioso. Os seus olhos encheram-se quando me viu. Não se aproximou, não estendeu a mão. Esperou. Sentei-me em frente a ele. A cadeira era de couro macio, o guardanapo de tecido. Um empregado apareceu e desapareceu em silêncio, deixando água com limão que ninguém pedira. Um longo silêncio. Perdeste toda a minha vida, disse eu. Sei, a mãe morreu a pensar que não te importavas. A mandíbula do Ricardo contraiu-se. A tua mãe sabia que eu me importava. Foi por isso que ela me fez ficar longe. Ela queria que tivesses uma vida normal, longe de... Ele olhou à volta da sala. Os cristais, o linho, os empregados invisíveis, tudo isto.
Uma vida normal, repeti. É assim que chamas crescer pobre, trabalhar em turnos duplos, comer arroz e feijão no Natal? A tua mãe foi a pessoa mais forte que alguma vez conheci. Ela acreditava que a luta construía o caráter. Ela não estava errada. Ela trabalhou até a morte, Ricardo. Literalmente. Morreu aos 58 anos de insuficiência cardíaca porque ela nunca tirou um dia de folga. Podias ter ajudado. Podias ter facilitado a vida dela. Ela não me deixava. Tentei. Enviei dinheiro. Ela devolvia-o sempre. Dizia que se eu quisesse ajudar, devia ficar longe e deixá-la criar-te à maneira dela. Sentaram-se em silêncio. A comida chegou. Nenhum deles lhe tocou. O Ricardo contou-me coisas, pequenas coisas, que ele tinha os desenhos a lápis de cera que fiz no segundo ano. A minha mãe enviou-os num envelope pardo, sem remetente, que ele estava no parque de estacionamento do hospital quando me operaram ao apêndice aos 12 anos, que ele se sentou na última fila da minha formatura na faculdade, com um casaco emprestado para não se destacar, que leu todos os artigos que escrevi para o jornal da faculdade. Não o perdoei, não conseguia, não naquele dia, talvez nunca. Mas eu ouvi, e ouvir era suficiente por agora. O bebê deu um pontapé forte. A minha mão foi para a minha barriga. O Ricardo viu o movimento. A sua expressão quebrou por um momento. A sua mandíbula moveu-se. Ele olhou para o seu prato intocado. Não vou deixar que ele te tire mais nada, disse o Ricardo. Nem o Pedro, nem a mãe dele, nem ninguém. Passei 22 anos a falhar contigo da forma que a tua mãe me pediu. Estou farto de falhar contigo. Quando saíram do restaurante, uma mulher encontrou-os no lobby. Meados dos 40, fato elegante, olhos mais afiados. Carregava uma pasta de couro gravada com um W prateado. Ana, esta é a Margarida Nunes, disse o Ricardo. Ela gere o lado operacional da Almeida Global. A Margarida estendeu a mão. O seu aperto era firme, o seu sorriso breve e profissional. Estes são os registros financeiros completos da Santos em Associados dos últimos 2 anos fiscais, disse ela entregando-me a pasta. Todas as transações, todos os desembolsos, cada item. Ela fez uma pausa, deixou o peso da pasta assentar nas minhas mãos. O teu marido tem estado a desviar dinheiro da sua própria empresa há 26 meses. Contratos redirecionados, consultores fantasma, despesas pessoais cobradas a contas operacionais. O total é de pouco mais de 600 mil euros. A Margarida olhou para o Ricardo, depois para mim. A empresa de onde ele tem estado a roubar, o teu pai é o dono. A Joana espalhou os documentos pela sua mesa de jantar como um cirurgião a preparar os instrumentos, demonstrações financeiras, extratos bancários, transferências eletrônicas, memorandos internos. Um rasto de papel tão claro que poderia muito bem ter sido escrito em neon. Isto não é apenas munição para o divórcio, disse a Joana. Olhou para mim com a expressão que usava quando um caso passava da linha civil para a criminal. Isto é desvio de fundos, fraude, e algumas destas transferências eletrônicas atravessam fronteiras, o que o torna um caso federal. Fiquei à janela. O sol do final da tarde fazia longas sombras no tapete. O meu reflexo era pouco visível no vidro. Uma mulher de 7 meses de gravidez, em casa de outra pessoa, a olhar para as ruínas do seu casamento numa mesa de jantar. O que fazemos com isto? Perguntei. A Joana delineou 2 caminhos. O primeiro era usar as provas como alavanca no divórcio. Forçar o Pedro a um acordo nos meus termos, rápido, limpo, devastador. O segundo era deixar que seguisse os canais adequados. Auditoria corporativa, investigação criminal, um processo que seria mais lento, mas mais minucioso, mais público, mais permanente. Quero ambos, disse eu. A Joana acenou.
Então, apresentamos uma nova moção de divórcio com as provas financeiras anexas e a Margarida inicia uma auditoria corporativa formal através da Almeida Global. O Pedro é atingido por duas direções ao mesmo tempo. Enquanto a Joana preparava os processos, a Margarida já estava em ação. O Pedro foi chamado para uma reunião obrigatória no escritório regional da Almeida Global numa quinta-feira de manhã. O e-mail dizia revisão trimestral, rotina. Ele não pensou nada sobre isso. Apareceu num fato novo, azul marinho, sapatos de couro italianos. O batom da Sofia estava no seu colarinho, uma ligeira crescente rosa que ele já não se incomodava em esconder. Entrou na sala de conferências com o andar de um homem que acreditava ser intocável. A Margarida estava sentada à cabeceira da mesa. Ao lado dela, um homem que o Pedro não reconheceu. Óculos de aro fino, fato cinzento. O tipo de rosto que passava a maior parte do tempo a olhar para planilhas. Pedro, obrigada por teres vindo, disse a Margarida. Este é o Dr. Carlos Mendes. Ele é um perito contabilista forense contratado pela holding. O sorriso do Pedro vacilou. Forense? Isso parece um pouco dramático para uma revisão trimestral. O Dr. Carlos abriu uma pasta, grossa, com separadores. Começou a falar num tom monótono que era mais devastador do que qualquer grito. Transação por transação, data por data, euro por euro. A empresa de consultoria fantasma que partilhava um endereço postal com o apartamento da Sofia. As viagens pessoais cobradas a despesas operacionais. A adesão ao clube de campo para a Maria, a sua mãe. As renovações numa casa de campo que o Pedro comprou em nome de um associado. 614 mil euros em 26 meses. O rosto do Pedro passou por uma série de mudanças. Confusão, irritação, alarme e depois algo que eu mais tarde desejaria ter visto. Medo puro e profundo. Isto é um mal-entendido, disse. A voz dele tinha perdido o seu polimento de sala de reuniões. Posso explicar cada transação. Existem razões comerciais legítimas para tudo isto. A Margarida não disse nada. Deslizou mais um documento pela mesa. Um organograma, a verdadeira estrutura de propriedade da Santos e Associados. Empresas de fachada retiradas como camadas de uma cebola. No topo, em tipo preto limpo, Ricardo J. Almeida, único proprietário. O Pedro olhou fixamente. Almeida, disse ele. Como em... A Margarida deixou o silêncio responder. A cor esvaiu-se do rosto do Pedro como água de um copo partido. A sua boca abriu-se, fechou-se, abriu-se novamente. Olhou para a Margarida, para o Dr. Carlos, para o organograma, para o nome no topo. O nome da mulher que ele tinha expulsado da sua casa 2 semanas antes. Está suspenso com efeito imediato, disse a Margarida. Aguardando uma investigação completa. O teu cartão de crédito corporativo foi desativado. O teu acesso ao escritório foi revogado. A segurança vai escoltar-te para recolheres os teus objetos pessoais. O Pedro sentou-se no seu carro no parque de estacionamento durante 45 minutos. O motor estava desligado. A garagem era escura e cheirava a betão e óleo de motor. Ligou-me. Eu não atendi. Ligou a Maria. O pai dela é Almeida, disse ele, a voz oca. Ricardo Almeida. A holding, aquela que nos comprou. Ele é o pai da Ana. A Maria ficou em silêncio por um longo tempo. O que queres dizer com ele é o pai dela? Ela disse-nos que o pai a tinha abandonado. Abandonou sim, mas ele voltou, e ele é dono de tudo. Tudo, mãe. A empresa, o edifício, o meu escritório, o meu salário. Tudo. O silêncio da Maria prolongou-se. Quando falou, a sua voz tinha a qualidade fina e cuidadosa de uma mulher a recalcular a sua posição. Em que apuros te meteste? Ainda não sei. Então para de me ligar e chama o teu advogado. Ela desligou.
Naquela noite eu estava no quarto de hóspedes da Joana. Eram 3 da manhã. O apartamento estava escuro, exceto pela luz da lâmpada ao lado da cama. Estava a dobrar roupinhas de bebê, pequenos bodies e meias minúsculas. Um gorro de malha com orelhas de urso que a Joana comprara numa feira de artesanato. Dobrava cada peça com precisão, alisava o tecido, alinhava as bordas, redobrava as que já tinha feito. As minhas mãos precisavam de algo para fazer. Algo pequeno, gerenciável e dentro do meu controlo. Não estava a pensar no Pedro, nem no seu rosto na sala de conferências, nem nos 600 mil euros, nem no organograma. Estava a pensar se seria suficiente. Se conseguiria fazer isto sozinha. Se a minha filha cresceria a perguntar onde estava o pai, da mesma forma que eu tinha crescido a perguntar sobre o Ricardo. O gorro com orelhas de urso era suave contra os meus dedos. Dobrei-o 3 vezes antes de acertar. Então a Sofia ligou. Quase não atendi, mas algo me fez deslizar o ecrã. Talvez curiosidade, talvez exaustão, talvez o fato de serem 3 da manhã e as regras normais não se aplicassem. Sei que não queres falar comigo, disse a Sofia. A voz dela era diferente do que eu esperava. Não agressiva, não defensiva. Pequena. Mas preciso que saibas de uma coisa. Ele disse-me que já estavam divorciados. Disse-me que tu o tinhas deixado. Disse-me que não havia bebê. Eu não disse nada. Acreditei nele, continuou a Sofia. Sei que parece patético. Sei que provavelmente me odeias, mas ele mentiu-me da mesma forma que mentiu a ti. Mentiras diferentes, o mesmo homem. Eu desliguei. Não devia nada a Sofia, nem conforto, nem absolvição, nem nada. Mas algo na voz da mulher, o choque, a realização crescente de ter sido usada, plantou uma semente, uma pequena, enterrada profundamente. Pousei o gorro de urso, apaguei a lâmpada, deitei-me no escuro e ouvi o apartamento respirar. O bebê mexeu-se uma vez, suavemente, como um sussurro. O estresse atingiu o meu corpo antes que a minha mente pudesse construir uma parede à sua volta. A doutora Marta, a médica que me acompanhava, ligou-me pessoalmente às 7h45 da manhã. Não foi o consultório, nem a enfermeira. Foi a doutora Marta. Os seus resultados laboratoriais chegaram. Os seus números de tensão arterial do monitor em casa estão a seguir uma direção que não me agrada. Quero que venha hoje, não amanhã, hoje, ao hospital. Os números confirmaram o que o meu corpo já sabia. Tensão arterial de 152/98, proteína na urina, inchaço nas mãos e pés que já não era apenas gravidez. Risco de pré-eclâmpsia às 32 semanas. A doutora Marta internou-me. Foram ligados monitores, foi colocada uma sonda intravenosa. O quarto era branco e bege e cheirava a antisséptico e ansiedade. Precisamos de controlar isto, disse a doutora Marta. A voz dela era gentil, mas os seus olhos eram sérios. O bebê está saudável agora. A sua placenta está a funcionar bem. Mas se a sua tensão arterial continuar a subir, poderemos ter de conversar sobre um parto antecipado. Deitei-me na cama do hospital. Os monitores apitavam em ritmo constante. O batimento cardíaco do meu bebê preenchia o quarto. Um galope rápido e forte, 142 batimentos por minuto. A coisa mais fiável do meu mundo. O meu telemóvel estava na mesinha de cabeceira. 47 mensagens de texto da Joana, do Tiago, dos meus clientes freelancer, alguns a cancelar e outros a enviar votos de melhoras estranhos. Da Maria Santos, cuja mensagem li porque não conseguia evitar. Espero que estejas feliz. Arruinaste a vida do meu filho. Nenhuma mensagem do Pedro. Nenhuma. O homem que me expulsara enquanto eu carregava o seu filho. O homem que questionava a paternidade dessa criança em documentos judiciais. O homem que orquestrara todo o nosso relacionamento como uma estratégia financeira.
Ele não se deu ao trabalho de enviar uma única mensagem para perguntar se eu estava viva. Às 2 da manhã, uma enfermeira veio verificar os sinais vitais. Jovem, cansada, olhos gentis por cima de uma máscara cirúrgica azul. Como se está a sentir? Com medo, admiti. A primeira vez que o tinha dito em voz alta. A enfermeira ajustou o manguito da tensão arterial, leu os números, fez uma anotação. A sua bebê é forte, disse ela. Sorriu. Assim como a mulher que a carrega. É uma menina. Os olhos da enfermeira arregalaram-se. Desculpe, não sabia? Vi no gráfico. É uma menina. O quarto ficou em silêncio. Os monitores apitavam. A luz fluorescente zumbia. Uma menina. Eu ia ter uma filha. Pus as 2 mãos na minha barriga, senti o bebê mexer-se, um rolamento lento, um esticar, uma pequena pessoa a virar-se no sono. Não vou deixar que a primeira história da minha filha seja que a mãe foi deitada fora. Sussurrei. Não para a enfermeira, nem para ninguém. Para mim. Para a pequena menina a dormir dentro de mim. O Tiago chegou pela manhã. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e não disse nada inspirador. Não ofereceu chavões, não me disse que tudo ia ficar bem. Segurou a minha mão enquanto os monitores apitavam e o soro pingava e o hospital se movia à nossa volta como uma máquina que nunca parava. Trouxe um livro de palavras cruzadas. Fizemos 3 em silêncio. 7 letras, na horizontal, significa perseverar. Eu escrevi resistir. A audiência judicial era daqui a 2 dias. A Joana ligou do carro entre as sessões. A equipa legal do Pedro está a argumentar que as ações corporativas do Ricardo constituem assédio e intimidação. Estão a pintar-te como um fantoche de um bilionário vingativo que está a usar os seus recursos para destruir um marido comum. O juiz atribuído à audiência tinha sido sinalizado pela pesquisa da Joana. Um ex-parceiro de golfe do falecido marido da Maria Santos, a mãe do Pedro. Não era uma desqualificação automática, mas também não era o ideal. A Joana lutou, apresentou provas, testemunhas, finanças, mas o juiz foi cauteloso. Ordenou um congelamento temporário de qualquer ação corporativa contra o Pedro, aguardando uma revisão completa. A jogada de xadrez do Ricardo estava bloqueada. Temporariamente, mas bloqueada. Recebi a notícia na minha cama de hospital. O manguito da tensão arterial apertou meu braço. O número subiu, 158-100. O Ricardo ligou. A sua voz estava calma, controlada. A voz de um homem que tinha navegado por 1000 batalhas corporativas e não perdera nenhuma. Isto é uma batalha, não a guerra. Ele está em pânico. Pessoas em pânico cometem erros. Esperamos. Estou numa cama de hospital, Ricardo. A minha tensão arterial está nas alturas. A minha filha pode nascer mais cedo. Não tenho tempo para esperar. Silêncio na linha. Depois, suavemente. Sei. Lamento. Preenchi um formulário de hospital naquela noite. Contacto de emergência. A minha caneta moveu-se automaticamente para escrever Pedro Santos. Memória muscular. 4 anos de treino. Parei. Olhei para o nome semiformado na linha. Risquei-o tão forte que a caneta rasgou o papel. Escrevi Joana Costa. Olhei para o nome riscado por muito tempo. O fantasma de um marido que nunca tive verdadeiramente. O padre Afonso visitou-me na tarde seguinte. Trouxe margaridas do seu jardim e uma declaração notarial num envelope pardo. Escrevi exatamente o que vi naquela noite, disse ele. Colocou o envelope na minha mesinha de cabeceira. Data, hora, condições meteorológicas. As malas na varanda. O seu marido à porta. A senhora a chegar de uma consulta médica. 3 vizinhos concordaram em corroborar. A senhora Silva, o senhor Rocha, o carteiro, Manuel. Ele sentou-se. O seu cão, explicou apologeticamente, estava à espera no carro. Aquela mulher, a Maria, está a dizer às pessoas que a senhora partiu, disse ele. Eu vi o seu marido pôr os seus pertences no relvado enquanto a senhora voltava de uma consulta médica.
31 anos vivi naquela rua. Sei o que vi, e vou dizê-lo sob juramento, numa declaração ou nas notícias das 6 da tarde. O que for preciso. Depois de ele sair, o meu telemóvel tocou. Um e-mail de um endereço que não reconheci. Era da Sofia. Um e-mail longo, detalhado, estruturado, escrito por alguém que passara dias a pensar no que dizer. Ela tinha sido secretária do Pedro durante 2 anos. Ele perseguiu-a, levou-a para almoçar, chamou-a de brilhante, disse-lhe que o seu casamento tinha acabado, que a sua mulher era instável, que já estavam separados, disse que não havia bebê. Há 3 semanas, a Sofia encontrou uma pasta na secretária do Pedro com o rótulo Projeto Almeida. Lá dentro, pesquisas impressas sobre a minha família, a estrutura corporativa de Ricardo Almeida diagramada em papel quadriculado, uma linha do tempo, anotações manuscritas com a caligrafia precisa do Pedro. Fase 1, cortejo. Fase 2, casamento. Fase 3, alavancar a ligação Almeida. Fase 4, extrair valor. A Sofia não o tinha entendido na altura. Agora sim. Fui parte do plano dele, escreveu ela. Não uma pessoa, um adereço. A secretária atraente ao seu braço para a vida executiva que ele estava a construir com dinheiro roubado e um casamento manipulado. Estou disposta a testemunhar tudo o que lhe disse. E há mais uma coisa. No final do e-mail estava um ficheiro de áudio. Carreguei no play. A voz do Pedro, clara, confiante. A voz que ele usava em reuniões. A voz que outrora me parecera atraente. A Ana nunca foi o plano. A Ana foi o ponto de acesso. Assim que conseguir o que preciso da empresa do pai dela, ela está fora. O bebê apenas complicou a linha do tempo. A gravação terminou. O quarto do hospital estava silencioso. Os monitores apitavam. O soro pingava. Ouvi de novo. 3 vezes. Depois, pousei o telemóvel, pus as mãos na barriga, senti a minha filha mexer-se e algo dentro de Ana Almeida. A porta. Algo que tinha estado a dobrar-se durante meses e anos e uma vida inteira não partiu. Endireitou-se. A doutora Marta deu-me alta 4 dias depois. A tensão arterial estabilizada, bebê saudável, ordens rigorosas, reduzir o estresse, repousar, voltar imediatamente se os sintomas reaparecessem. Voltei ao apartamento da Joana, sentei-me no sofá. Olhei para a ecografia no frigorífico. Olhei para os processos legais na mesa de jantar. Olhei para o ficheiro de áudio no meu telemóvel. Ouvi a gravação do Pedro mais uma vez, calmamente, como um médico lê uma análise. Clínica, a avaliar, não a procurar dor, mas a procurar informação. A Ana nunca foi o plano. A Ana foi o ponto de acesso. Pousei o telemóvel. Esperava que a gravação me fizesse sentir algo novo. Devastação, raiva, alguma ruptura final que me destruiria ou me libertaria. Mas o que senti foi clareza. Limpa, fria e nítida. Nunca fui uma esposa. Fui um veículo de investimento. Um meio para um fim. Um nome num documento que ligava Pedro Santos ao dinheiro de Ricardo Almeida. Tudo o mais, o pedido de casamento, o quarto de bebê pintado, as lágrimas da gravidez, era uma performance. Um golpe longo, executado com genuína habilidade por um homem que entendia que as mentiras mais convincentes são aquelas envolvidas em emoção real. Liguei para o Ricardo. Tomei uma decisão, disse eu. Estou a ouvir. Não quero a empresa dele destruída. Ainda não. Não quero que ele seja preso. Ainda não. Quero que ele se sente naquele tribunal e ouça a verdade. Cada mentira, cada manipulação, cada euro diante de cada pessoa que ele tentou impressionar. Quero que ele veja tudo a desmoronar-se enquanto ele usa aquele fato italiano e não consegue fazer absolutamente nada para o impedir. O Ricardo ficou em silêncio por um momento.
Podíamos acabar com isto em silêncio. Um acordo selado. Ele assina, vai-se embora, nunca mais ouves falar dele. Silêncio é o que ele espera. Silêncio é como homens como o Pedro sobrevivem. Eles sussurram e manipulam e encobrem os seus rastos, e toda a gente concorda em ser educada sobre isso. Estou farta de ser educada. Então procedemos publicamente. Procedemos publicamente. A Joana ela apresentou uma moção para uma nova audiência. Desafio por conflito de interesses contra o primeiro juiz. A documentação foi minuciosa. A ligação da família Santos, os jogos de golfe, as contribuições para campanhas. O novo juiz aprovou em 48 horas. A sala do tribunal era menor do que eu esperava. Painéis de madeira, luzes fluorescentes. A bandeira nacional no canto precisava de ser passada a ferro. Não era a dramática catedral de mármore que eu imaginara. Era uma sala comum, onde pessoas comuns vinham dividir as suas vidas em antes e depois. O Pedro estava sentado à mesa do réu. Tinha perdido peso, o seu fato assentava de forma diferente agora, como se o homem por dentro tivesse encolhido. O seu advogado, um litigador corporativo de uma empresa especializada em proteger homens com dinheiro, folheava papéis com calma praticada. A Joana levantou-se e começou. O testemunho do padre Afonso veio primeiro, firme, inabalável. Ele descreveu a noite em detalhe, as malas, a porta trancada, a mulher grávida na varanda na hora dourada de uma terça-feira à noite. Descreveu a postura do Pedro, a voz da Sofia lá dentro. Eu a entrar no meu carro. 3 vizinhos corroboraram. A senhora Silva viu o Pedro atirar caixas da casa às 2 da tarde. O senhor Rocha ouviu gritos pela janela da sua cozinha. O carteiro, Manuel, confirmou que o serralheiro chegara ao meio-dia. Depois, as provas financeiras. O doutor Carlos Mendes, o perito contabilista forense, sentou-se. Apresentou 26 meses de desvio de fundos no mesmo tom monótono, devastador, que esvaziara a cor do rosto do Pedro. Transação por transação. Conta fantasma por conta fantasma. 614 mil euros desviados de uma empresa que o Pedro não possuía para contas que ele controlava. O advogado do Pedro opôs-se 7 vezes. Cada objeção foi anulada. Depois, a gravação. A voz da Sofia no testemunho era calma, mas clara. Descreveu como encontrou a pasta do projeto Almeida, como lentamente compreendeu o que o Pedro tinha feito, como obteve a gravação de uma mensagem de voz que o Pedro deixara para um amigo da faculdade a gabar-se da sua estratégia. O áudio foi reproduzido na sala do tribunal. A voz do Pedro preencheu a sala. A Ana nunca foi o plano. A Ana foi o ponto de acesso. Assim que conseguir o que preciso da empresa do pai dela, ela está fora. O bebê apenas complicou a linha do tempo. A sala do tribunal ficou em silêncio. A caneta do juiz parou de se mover. O advogado do Pedro olhou para a mesa. O Pedro olhou em frente. O rosto era uma máscara, mas as suas mãos, planas na mesa à sua frente, tremiam. A decisão da juíza foi rápida. Divulgação financeira completa ordenada ao Pedro. Ordem de restrição temporária. Apoio de cônjuge e filho de emergência e uma referência formal ao Ministério Público pelo desvio de fundos. Lá fora, no pátio do tribunal, o céu estava cinzento. O parque de estacionamento cheirava a asfalto molhado. Caminhei em direção ao elevador. A Joana ao meu lado, o Tiago à espera no carro. O Pedro apanhou-me no átrio do elevador. Deu a volta a uma coluna. De perto, consegui ver o estrago. As olheiras, o corte de navalha na mandíbula, o colarinho amarrotado. Ana, por favor. A sua voz quebrou. Cometi erros terríveis. Mas sabes que te amo. Isto, o teu pai, o dinheiro, não tem de nos mudar. Podemos recomeçar. Olhei para ele. Realmente olhei. Não através da lente da mulher que o amara. Não através do nevoeiro de 4 anos de intimidade cuidadosamente construída.
Olhei para ele da forma como a Joana me ensinara a ler um contrato, cláusula por cláusula, palavra por palavra. Não vi o homem com quem me casei, vi o homem que ele sempre fora. Chamaste a nossa filha de complicação, disse eu, numa gravação, enquanto planeavas como me usar e deitar fora. As portas do elevador abriram-se. Entrei. Adeus, Pedro. As portas fecharam-se. Voltei para o apartamento da Joana, mas fiz um desvio pela Rua dos Carvalhos, passei pelo bairro antigo, pela casa da minha mãe. Outra pessoa vivia lá agora. Cortinas diferentes nas janelas, amarelas em vez de brancas. Uma bicicleta de criança jazia de lado no quintal da frente. O jardim que a Patrícia cuidava todos os domingos estava cheio de mato. Estacionei do outro lado da rua. Não saí, apenas olhei. A janela da cozinha da minha mãe, onde eu costumava fazer os trabalhos de casa enquanto a Patrícia fazia o jantar depois de um turno de 12 horas. O vapor do fogão, o cheiro a frango e alecrim, o som da minha mãe a trautear algo sem melodia. Apenas som, apenas presença. Sentei-me lá por 5 minutos. O bebê moveu-se uma virada lenta. Depois, liguei o carro, afastei-me do passeio, não olhei para o espelho retrovisor. Estava a sorrir, não porque a tristeza tivesse ido embora, mas porque algo mais tinha chegado ao seu lado. Algo que parecia o começo de algo que eu ainda não tinha nome. Naquela noite, assei o pão de banana da minha mãe de memória. 2 bananas muito maduras, uma chávena e 1/4 de farinha, meia chávena de açúcar mascavado, um ovo, 1/4 de chávena de manteiga derretida, uma pitada de canela que a Patrícia sempre chamava de uma pitada generosa, o que significava pelo menos meia colher de chá. O apartamento encheu-se com o cheiro, doce, quente, familiar. O cheiro das manhãs de domingo e dos dias de neve e da cozinha de uma mulher que construiu uma vida do nada, apenas com amor e teimosia. A Joana chegou do escritório, cheirou o pão, não disse nada, pegou numa fatia. Sentamo-nos no chão da cozinha, porque só havia 2 cadeiras à mesa e o chão estava mais limpo de qualquer forma. Comemos pão de banana quente em silêncio. O melhor silêncio que qualquer uma de nós experimentar em semanas. O Ricardo pediu para nos encontrarmos novamente. O mesmo restaurante, a mesma sala privada, a mesma toalha de mesa branca e empregados invisíveis e pão que provavelmente custava mais por pão do que o orçamento semanal de supermercado da Patrícia. Mas desta vez, sentei-me em frente a ele de forma diferente. A minha coluna estava reta, as minhas mãos estavam paradas. Não estava a simular compostura. Eu tinha a... Há mais uma coisa que preciso de te contar, disse o Ricardo. Ele pousou o copo de água com cuidado. Devia ter te contado na primeira vez que nos encontramos. Queria, mas tive medo que fosse demais de uma vez. Eu esperei. Quando nasceste, criei um fundo em teu nome. A tua mãe sabia, mas recusou-se a deixar-te acedê-lo. Ela disse que te contaria quando fizesses 30 anos, mas morreu antes do teu 29º aniversário. O fundo nunca foi ativado. Tem estado a acumular há 30 anos. Ele fez uma pausa. Vale 400 milhões de euros. As palavras caíram no espaço entre nós como pedras em água parada. Observei as ondas sem me mexer. 400 milhões de euros, repeti. Sim, eu era uma herdeira. Tecnicamente, sim. Enquanto dormia no meu carro durante as férias de inverno da faculdade. Enquanto escolhia entre mercearias e livros didáticos. Enquanto usava o mesmo fato de entrevista para 8 candidaturas a emprego porque não podia pagar um segundo. Sim. Sentei-me com isto. O fundo significava que eu nunca fui pobre. Não realmente. Eu tinha sido pobre porque a minha mãe escolheu o orgulho em vez do conforto. Porque o Ricardo respeitou essa escolha, mesmo quando isso custou tudo à sua filha. E o Pedro sabia. O relatório do detetive particular, aquele de antes do nosso primeiro encontro, incluíra o fundo. O Pedro casara-se comigo sabendo que eu valia 400 milhões de euros. O gala de caridade, o cortejo, o pedido de casamento, a gravidez.
Tudo engenharia inversa a partir de um número num documento financeiro. A minha mãe deixou-me lutar para que eu fosse forte, disse eu lentamente. Tu deixaste-me lutar porque lhe prometeste que o farias. O Pedro casou-se comigo porque a luta era temporária e o dinheiro era permanente. Olhei para o Ricardo. Todos tentavam gerir a minha vida e nenhum de vocês me perguntou o que eu queria. O Ricardo acenou. Não discutiu, não defendeu, apenas acenou. O que queres agora? Perguntou ele. Quero que a minha filha cresça a conhecer a verdade. Tudo. O dinheiro, a pobreza, as mentiras. O amor. Quero que ela decida por si mesma que tipo de vida construir. Fiz uma pausa. E quero que Pedro Santos responda pelo que fez, não por vingança, porque a verdade importa. Porque a minha filha merece uma mãe que não deixou um golpista reescrever a sua história. A maquinaria legal moveu-se com a precisão dos sistemas concebidos exatamente para este tipo de acerto de contas. O Pedro foi oficialmente demitido da Santos e Associados. O seu escritório foi esvaziado. O seu crachá desativado. A segurança observou-o carregar uma única caixa para o seu carro. Lá dentro, um candeeiro de secretária, uma caneca de café, uma foto emoldurada de si mesmo a apertar a mão de alguém importante numa conferência. Sem fotos minhas, sem fotos do bebê. O Ministério Público abriu uma investigação formal por desvio de fundos. Foram agendados procedimentos de grande júri. O advogado corporativo do Pedro dispensou-o. A empresa citou conflito de interesses. A verdadeira razão era mais simples. O Pedro já não podia pagar os seus honorários. A sua última jogada desesperada foi a comunicação social. Contactou uma estação de notícias local, ofereceu a sua versão da história, uma narrativa simpática sobre um marido comum visado por um bilionário e vingativo sogro. David contra Golias, o pequeno esmagado pela máquina. Mas o padre Afonso já tinha ligado para a mesma estação. Também 3 vizinhos. Também a Sofia, que forneceu uma cópia da gravação e a pasta do Projeto Almeida. A história que foi para o ar não era a versão do Pedro. Era a minha. Não a história da filha de um trilionário a vingar-se. Não a história de uma guerra corporativa ou de titãs financeiros a acertar contas. A história de uma mulher grávida na sua própria varanda, na hora dourada de uma terça-feira à noite, a ver o seu marido mudar as fechaduras. Uma mulher que não tinha nada, ou pensava que não tinha nada, e encontrou o seu caminho. A frase final do apresentador. Às vezes, a coisa mais poderosa que uma pessoa pode fazer é simplesmente dizer a verdade. O Pedro apareceu no apartamento da Joana 3 dias depois, sem ser convidado, sem avisar. Parecia diminuído. O seu fato era o mesmo corte italiano, mas assentava de forma diferente agora, como se o homem por dentro tivesse encolhido. Abri a porta. Não o deixei entrar. Ana, por favor. A sua voz estava rouca. Sei que não consigo desfazer o que fiz, mas estou a perder tudo. O emprego, a cara, provavelmente a minha liberdade. Não tenho nada. Inclinei-me contra a ombreira da porta. Estava grávida de 33 semanas. As minhas costas doíam. Os meus tornozelos estavam inchados. Estava cansada de uma forma que o sono não podia resolver. Agora sabes como é que foi, disse eu, estar naquele relvado, 3 malas embaladas por um homem que nem se deu ao trabalho de ver o que estava a pegar. 7 meses de gravidez, sem ter para onde ir. Tu tinhas tudo naquela noite, Pedro. A casa, o carro, a secretária, o plano. Mas também me tinhas a mim, e tu deitaste-me fora. Ele começou a chorar. As lágrimas pareciam reais. Talvez fossem. Talvez Pedro Santos fosse capaz de emoção genuína quando a emoção era sobre o seu próprio sofrimento. Talvez a autopiedade e o remorso parecessem o mesmo de fora,
mas sentissem-se completamente diferentes por dentro. Eu tinha aprendido a distinguir a diferença. Espero que procures ajuda, disse eu. Queria mesmo dizer aquilo. Espero que fales com alguém, um terapeuta, um conselheiro, alguém que te possa ajudar a entender por que fizeste o que fizeste, mas tu já não és o meu problema. E não és o meu projeto, e não és a minha lição a aprender. Fechei a porta suavemente, sem raiva. O clique da tranca foi silencioso, final. Não precisava das suas desculpas. Passara semanas à espera de palavras que pudessem melhorar a situação. Palavras que explicassem o inexplicável. Palavras que alcançassem os 4 anos e desenredassem a verdade da performance. Essas palavras não existiam. Nenhuma combinação de sílabas podia desfazer o que fora feito. A única permissão de que precisava era a minha própria permissão para parar de esperar. Permissão para seguir em frente. Permissão para construir uma vida que não incluísse Pedro Santos em nenhum capítulo. Naquela noite, eu e o Ricardo sentamo-nos na pequena varanda da Joana. A mesma varanda onde me sentara em choque semanas atrás, a olhar para as luzes da cidade e a tentar lembrar-me de como respirar. A cidade era a mesma, as luzes eram as mesmas. Eu era diferente. Não vou chamar-te pai, disse eu. Sei que talvez nunca te chame pai. Também sei isso, mas gostaria que a minha filha conhecesse o avô. Se me puderes prometer uma coisa. O que for, está presente, não de um parque de estacionamento, não através de empresas de fachada, não através de fundos e detetives particulares e irmãos que eu não sabia que tinha. Presente na sala, à mesa, a segurá-la quando ela chora, a ensiná-la coisas, a estar lá da forma como tu não estiveste para mim. O queixo do Ricardo tremeu. Ele olhou para a cidade. As luzes desfocaram através dos seus olhos. Prometo, disse ele. A sua voz quebrou na segunda palavra. Foi a primeira promessa que fizera a Ana em 22 anos. Eu ainda não sabia se ele a cumpriria, mas eu sabia algo que não soubera antes. Eu estava disposta a descobrir. 6 semanas depois, mudei-me para o meu próprio apartamento, em Coimbra. Era pequeno, um quarto, chão de madeira que rangia no corredor. Uma janela da cozinha virada para leste, o que significava luz solar pela manhã. O aluguer foi pago com dinheiro do fundo, o meu primeiro levantamento em 30 anos. Apenas a caução e o primeiro mês, nada mais. Eu queria ganhar o resto. Montei uma secretária no canto da sala de estar. Portátil, monitor, tablet de desenho. O meu negócio freelancer, que sangrara clientes durante a campanha difamatória da Maria, estava lentamente a reconstruir-se. O meu primeiro novo projeto foi um trabalho pro bono. Branding e design para uma organização sem fins lucrativos chamada Tinta Fresca, que ajudava mulheres a recomeçar as suas carreiras após crises domésticas. A ironia não me escapou. Estava a desenhar esperança para mulheres na mesma situação em que eu estivera há 8 semanas. O Tiago vinha aos sábados de manhã. Traía um café horrível de uma estação de serviço a 2 quarteirões. Eu fingia gostar. Não gostava. Sabia óleo de motor coado por uma meia de ginásio. Mas o Tiago conduzia 20 minutos para o trazer, e o ato de fingir era uma forma de amor que eu estava a aprender a reconhecer. Estávamos a construir algo. Não a relação de irmãos que qualquer um de nós imaginara, não o laço instantâneo de sangue partilhado e memórias de infância, porque não tínhamos uma infância partilhada. Algo diferente, estranho, honesto. 2 adultos sentados num sofá em segunda mão, a comer donuts de estação de serviço e a tentar descobrir como ser família quando nenhum deles tinha um modelo. Sabes que podias ter uma penthouse, disse o Tiago uma manhã, gesticulando para o apartamento. Não quero uma penthouse. Podias ter uma casa, um carro, empregados. Quero uma janela de cozinha virada para leste. Eu tenho isso.
Ele abanou a cabeça, sorriu, comeu outro donut. O rescaldo legal desenrolou-se por etapas. O divórcio foi finalizado numa quarta-feira. Eu usei um vestido azul marinho. A Joana usava o seu melhor fato de tribunal. O Pedro exibia o ar de um homem que esgotara todas as estratégias e todas as desculpas. Não lhe tirei nada, nem a casa, nem o carro, nem a conta de reforma que ele já tinha esvaziado. Não precisava. Eu tinha o fundo, tinha o meu trabalho, tinha a minha liberdade. Solicitei a custódia exclusiva que o tribunal concedeu sem contestação, dadas as provas de fraude financeira, o abandono, a declaração gravada a chamar o bebê de complicação. A declaração final do Pedro em tribunal foi proferida numa voz que eu mal reconheci, fina, silenciosa, despojada de charme. Eu amava-a à minha maneira. Eu amava-a. A juíza olhou para ele por cima das suas lentes de leitura. Era uma mulher na casa dos 50, com cabelos prateados e a expressão particular de alguém que ouvira todas as versões daquela frase. O tribunal considera essa caracterização inconsistente com as provas, disse ela, e passou para o próximo item na agenda. A Maria Santos tinha parado de falar publicamente com o Pedro. Os amigos da igreja que ela mobilizara com a sua mensagem de grupo tinham visto a notícia. O padre Afonso tinha dado um sermão naquele domingo sobre a verdade e a responsabilidade. Não mencionou nomes, não precisava. A Sofia tinha se mudado para Setúbal. Enviou-me um último e-mail. Estou a recomeçar, espero que tu também. Eu não respondi, mas não apaguei a mensagem. O Pedro foi indiciado por 12 acusações de desvio de fundos e 2 acusações de fraude eletrônica. O seu advogado, nomeado pelo tribunal, solicitou um acordo de confissão. O Ministério Público estava a considerar. Eu não acompanhei o caso criminal de perto. Esse capítulo da minha vida estava encerrado. Não com um estrondo, mas com um clique silencioso, como o trinco da porta da Joana da última vez que falei com o Pedro. O bebê chegou numa terça-feira de manhã cedo, 37 semanas. O sol estava a nascer quando a minha bolsa rebentou na cozinha. Estava a fazer papas de aveia. A panela transbordou ao mesmo tempo. Desliguei o fogão, liguei a Joana, peguei na minha mala de hospital e caminhei para o carro com os passos cuidadosos e deliberados de uma mulher que ensaiara este momento 100 vezes na sua mente. A Joana conduziu mal, mas depressa. O parto demorou 14 horas. A Joana estava na sala. O Tiago estava na sala de espera. Andava de um lado para o outro. Uma enfermeira finalmente disse-lhe para se sentar antes que ele gastasse o linóleo até a cave. O Ricardo estava no parque de estacionamento. Velhos hábitos. Enviei uma enfermeira para o chamar às 4h17 da manhã, 43 minutos depois de o bebê nascer. Há um homem no parque de estacionamento, disse eu à enfermeira. Cabelos grisalhos, provavelmente sentado num carro muito comum. Diga-lhe que a neta dele chegou. O Ricardo entrou no quarto do hospital da forma como um homem entra numa catedral. Lentamente, reverentemente, com medo de respirar alto demais. O bebê estava nos meus braços. 3,6 quilos, uma cabeça cheia de cabelo escuro. Olhos que ainda tinham o azul desfocado de todos os recém-nascidos, mas que mais tarde se fixariam no castanho da mãe. O Ricardo estava em pé, ao pé da cama. As suas mãos pendiam ao lado do corpo. Ele tremia. "Queres segurá-la?" perguntei eu. Ele acenou, não conseguia falar. Coloquei o bebê nos seus braços. O trilionário. O homem que possuía empresas e edifícios e portfólios que valiam mais do que os orçamentos anuais de pequenas nações, estava num quarto de hospital às 4 da manhã, a tremer, a segurar 3,6 quilos de tudo o que importava. O bebê agarrou o seu dedo. Pequena mão, punho de ferro. O Ricardo fez um som que não era bem um riso nem bem um soluço. "O nome dela é Margarida", disse eu, em homenagem à minha mãe. O Ricardo fechou os olhos. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas envelhecidas.
Ele apertou a Margarida mais perto. O bebê bocejou, aninhou-se, dormiu. O Tiago apareceu à porta, viu o pai a segurar o bebê, viu-me a observá-los. Tirou uma foto no telemóvel. Ninguém sorriu. Era melhor que um sorriso. Era real. 6 meses se passaram. Sentei-me num banco no parque da cidade, no Porto. Numa tarde de início de outubro. As folhas estavam a ficar douradas, cor de cobre e vermelho intenso. O ar cheirava a relva cortada e a chuva que se aproximava. A Margarida estava deitada num cobertor sob a luz salpicada do sol, com 6 meses, a tentar alcançar tudo, a agarrar-se a sombras e folhas e a distância impossível entre os seus dedos e o céu. Eu estava a desenhar, um caderno de esboços no meu joelho, lápis de carvão. Estava a esboçar a árvore acima de nós, a forma como os ramos se dividiam e divergiam e encontravam os seus próprios caminhos em direção à luz. Tinha recomeçado a desenhar há 3 meses. Em silêncio, sem anúncio. Era algo que tinha abandonado durante o meu casamento. O Pedro chamava-lhe perda de tempo. Um passatempo para pessoas que não conseguiam fazer trabalho real. Tinha guardado os meus lápis e cadernos e a lata de carvões que a minha mãe me dera no meu 16º aniversário. Desembrulhei-os na semana em que a Margarida nasceu. Coloquei-os na secretária ao lado do meu portátil. Desenhei a vista da minha janela da cozinha. Os telhados, a caixa d'água, a fatia de céu que ficava rosa todas as manhãs. Não era grande arte, não era suposto ser. Era o ato de fazer algo, o ato de olhar para o mundo e colocar uma versão dele no papel. O ato de existir como uma pessoa com os seus próprios olhos e as suas próprias mãos e a sua própria maneira de ver. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Ricardo. Como está a minha neta hoje? Tirei uma foto da Margarida no cobertor. O bebê segurava um dente de leão. Não o estava a acolher, apenas a segurar o caule com aquele aperto infantil feroz, como se a flor fosse o objeto mais importante do universo. Enviei a foto. O Ricardo respondeu com uma única palavra. Linda. Ele vinha jantar todas as quintas-feiras agora. Não para o meu apartamento, mas para o da Joana. Porque a Joana tinha a mesa maior e porque os jantares de quinta-feira tinham se tornado um hábito. O Tiago vinha às vezes, o Padre Afonso às vezes. A doutora Marta, que se tornara uma amiga da forma como as pessoas que partilham uma crise por vezes se tornam. O Ricardo sentava-se à mesa e passava os pratos e conversava trivialidades e segurava a Margarida no colo enquanto ela roía uma colher de madeira. Era desajeitado, excessivamente formal. Não sabia contar histórias nem preencher o silêncio com risos fáceis. Mas ele estava lá, na sala, à mesa, presente. Estava a cumprir a sua promessa. No banco ao meu lado, uma mulher sentou-se. Jovem, talvez 25 anos. Segurava um filho pequeno na anca. A criança debatia-se. O cabelo da mulher estava por lavar, os olhos vermelhos. Ela balançava a criança com o ritmo automático de alguém que não parava há dias. Reconheci o olhar, a tensão na mandíbula, os olhares rápidos pelo parque, a forma como a mulher segurava a criança perto, não apenas com amor, mas com a intensidade particular de alguém que tem medo do que acontece se alargar. A mulher apanhou-me a olhar, corou, desviou o olhar. Dia difícil? Disse eu. A mulher riu. Saiu quebrado, exausto. O riso de alguém a quem não é feita uma pergunta gentil há muito tempo. Não fazes ideia, disse ela. Olhei para ela, para os olhos cansados e o cabelo por lavar, e a criança a agarrar um coelho de pelúcia que já tivera dias melhores. Na verdade, disse eu, talvez faça. A mulher olhou para mim. Realmente olhou. Algo passou entre nós. Não informação, nem conselho. Reconhecimento. O reconhecimento silencioso entre duas pessoas que percorreram o mesmo caminho escuro e saíram do outro lado com as mãos cheias e os corações magoados, mas a bater.
Sou a Ana, disse eu. Janine, esse coelho da sua filha é lindo. Janine sorriu. Um sorriso real desta vez. Pequeno, mas real. A Margarida fez um som no cobertor. Um balbuciar. Uma declaração. O ruído particular que um bebê de 6 meses faz quando descobre algo extraordinário. Como um dente de leão. Ou uma sombra. Ou o facto de os seus próprios pés existirem. Peguei nela. O bebê estava quente contra o meu peito. O dente de leão ainda estava no seu punho. Eu segurava-o como uma tocha. Algures do outro lado da cidade, Pedro Santos estava numa sala de conferências com o seu advogado nomeado pelo tribunal, a rever os termos de um acordo de confissão que alteraria o curso dos seus próximos anos. Algures num escritório modesto que não condizia com o seu patrimônio, Ricardo Almeida olhava para a foto da Margarida e do dente de leão. Já a tinha impresso. Estava pendurada na sua parede, ao lado de um desenho a lápis de cera de uma casa que eu, aos 7 anos, fizera há 23 anos. 2 pedaços de papel, o começo e o próximo começo. Levantei-me e acomodei a Margarida na minha anca, juntei o cobertor, o caderno de esboços e a lata de carvões. Prazer em conhecê-la, Janine, disse eu. Igualmente, Ana. Caminhei para casa. Não a casa que eu perdera. Não a casa na Rua das Acácias com as fechaduras mudadas e os fatos italianos e a secretária na minha cozinha. Não a cama de hóspedes no apartamento da Joana ou o quarto de hospital onde a minha tensão arterial subira. A casa que eu construíra. O apartamento de um quarto com os pisos que rangiam e a janela virada para leste e a secretária no canto onde desenhava o mundo como o via. A luz da tarde era dourada. A Margarida estendeu a mão. A sua pequena mão abria e fechava, a agarrar-se a algo que não conseguia segurar. As sementes do dente de leão tinham se espalhado algures entre o parque e o passeio. Desaparecidas, levadas por uma brisa que a Margarida fizera com o seu próprio e pequeno sopro. Eu não olhei para trás. Caminhei para a frente, para a luz, para a casa que eu construíra, para a vida que era minha. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, certo? Nada é totalmente claro, nada é perfeito, mas é a minha vida. E com a minha filha, sei que estamos a construir algo que vale mais do que qualquer império ou qualquer fortuna roubada. É imperfeito, é um trabalho em progresso e é nosso. E isso, por si só, é a maior das vitórias.